9 de Brasília, o Alex Guzmão nos chama porque os Estados Unidos estão preparando uma ofensiva contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Conta pra gente que história é essa. Bom dia pra você, Alex. Bom dia, Cíntia, Patrícia, Felipe, quem nos acompanha aqui no Bora, né? E bora com essa informação exclusiva, informação apurada pelo nosso colega repórter Túlio Amâncio, aqui da Band Brasília. E de acordo com essa apuração do Túlio, os Estados Unidos já articulam, né, aplicar a lei Magnitsky contra ministros do Supremo Tribunal Federal, em específico da primeira turma do STF, que votarem contra, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na realidade, que votarem pela condenação do ex-presidente, ele que é alvo dessa denúncia, juntamente com outras 7 pessoas que seriam integrantes, de acordo com as investigações da Polícia Federal e também da denúncia da Procuradoria-Geral da República, seriam responsáveis pela organização, pela coordenação da chamada trama golpista, né, nesse processo sob suposta tentativa de aplicação de golpe de Estado no Brasil. De acordo com essa apuração do Túlio Amâncio, na semana que vem, pelas redes sociais, já deve haver manifestação nesse sentido por parte do secretário de Estado Marco Rubio e também do vice dele, Christopher Landau. Ainda de acordo com a apuração do Túlio Amâncio, a AGU já articula a defesa dos ministros do Supremo Tribunal Federal com escritórios de advocacia, um escritório contratado nos Estados Unidos para fazer a defesa dos magistrados brasileiros. E também, ainda em relação a sanções dos Estados Unidos, né, além da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e também cancelamento de vistos, a gente tem a questão do tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos. O presidente Lula já autorizou o Itamaraty a iniciar o processo para eventual aplicação da lei de reciprocidade econômica. Isso significa dizer que o Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, já acionou a CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, que terá 30 dias para estudar, para analisar possíveis argumentos jurídicos que justifiquem a aplicação de sanções econômicas também por parte do Brasil contra os Estados Unidos. A gente lembra que também o Brasil não pretende deixar essa possibilidade de negociações. O presidente Lula cita, inclusive, sempre as ações do vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria, Comércio e Serviços. Se a CAMEX concluir que é possível, sim, a aplicação dessa lei de reciprocidade econômica, é formado um grupo no espectro também da Câmara de Comércio Exterior para analisar, junto com outros ministérios, a aplicação ou não de sanções a partir da lei brasileira de reciprocidade econômica, ou seja, já que fomos taxados em 50%, abrir a possibilidade também de ser recíproco, ou seja, taxar a importação aqui no Brasil de produtos norte-americanos. Voltamos com vocês em São Paulo. Bom, eu vou convidar aqui o Pedro Venceslau para a nossa programação, para a gente falar também ainda sobre esse assunto. O Pedro, nosso analista de política. Pedro, enquanto todo esse esquema é montado lá em Brasília, né, a Polícia Federal passou a primeira noite dentro da área externa da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro por determinação do ministro Alexandre de Moraes. O que a gente pode, né, esperar ver nesse julgamento, principalmente após a gente ter tido essa definição do ministro Alexandre de Moraes de expandir, né, a rigorosidade nessa fiscalização agora das medidas cautelares do ex-presidente Jair Bolsonaro? Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Um julgamento inédito, sem precedentes, porque é um crime relativamente novo no ordenamento jurídico brasileiro, golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. 2 crimes que se tornaram crimes, foram tipificados, curiosamente, na gestão de Jair Bolsonaro, que sancionou o projeto à época. Então, nunca o Supremo Tribunal Federal julgou nada parecido, portanto, o julgamento de Jair Bolsonaro tem uma expectativa enorme em torno dele, por conta também da criação de uma jurisprudência, né, de um precedente para novos julgamentos. E é um julgamento que, já de certa forma, é previsível no que se refere à condenação de Jair Bolsonaro. Mas há divergências, possíveis divergências, quanto à dosimetria da pena, ou seja, há quanto tempo Bolsonaro pode ser condenado à prisão.
Essa divergência deve acontecer na primeira turma. É claro que a expectativa geral no mundo jurídico é que não existam votos o suficientes na primeira turma para absolver Bolsonaro. Mas a questão é a seguinte: existem dois crimes que são justamente golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A leitura do ministro Luiz Fux, por exemplo, é que um crime é meio para o cometimento de outro crime. Portanto, não é correto aplicar duas penas, a totalidade das duas penas, como se fossem dois crimes absolutamente diferentes. Já há uma outra leitura por parte do grupo mais próximo, Alexandre de Moraes, de que são sim dois crimes divergentes, portanto, a pena de Jair Bolsonaro pode ser bastante maior do que se fossem uma pena apenas como um crime como meio para cometimento de outro crime. Ainda que essa divergência não tenha como gerar uma redução da pena de Jair Bolsonaro, isso pode acabar levando algum ministro a pedir vista. Se acontecer esse pedido de vista, então, o ministro que pediu vista, ele tem até 90 dias para avaliar e reler e repensar o seu voto. É uma possibilidade considerada remota, mas que pode acontecer. Isso poderia empurrar o julgamento para praticamente a virada do ano ou início de 2026. Porém, os outros ministros podem também, é claro, estamos aqui apenas fazendo um exercício de especulação, mas poderiam também antecipar os seus votos, constrangendo então o ministro que pediu vista. Uma situação que pode acontecer nesse julgamento que está mobilizando o Brasil e também o exterior. Pedro, há também uma grande especulação de que, caso haja realmente condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, de qual que seria o local onde ele iria cumprir essa pena, né? E tem algumas possibilidades, né, que pode acontecer, apesar de que alguns juristas acreditam numa maior possibilidade de um cumprimento de pena domiciliar, não é isso? Pois é, apesar da democracia no Brasil ter voltado a operar apenas depois de 1988, um período relativamente curto, temos vários presidentes que já passaram por essa experiência de terem sido presos. E a referência mais recente foi Fernando Collor de Mello. Inclusive, os juristas dizem que o caso de Fernando Collor de Mello pode servir como uma espécie de exemplo para o que poderia acontecer com Jair Bolsonaro. Collor de Mello foi condenado, acabou cumprindo a prisão no presídio em Maceió, em Alagoas. Ele pôde escolher entre Distrito Federal e Alagoas. No presídio, a direção do local preparou uma sala especial, adaptou uma sala, transformando essa sala numa cela individual para o ex-presidente da República, mas ele então apresentou uma série de atestados médicos e convenceu o Supremo Tribunal Federal de que não tinha condições de saúde para cumprir a pena no presídio, portanto, foi cumprir a pena na sua residência, no apartamento onde ele vive em Maceió, no bairro Nobre, em Maceió. E lá ele vai cumprir a pena. No caso de Jair Bolsonaro, também há uma referência que foi o próprio ex-presidente, então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que quando foi preso em 2018, no âmbito da Operação Lava Jato, cumpriu a pena, parte da pena, numa sala adaptada na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Colocaram ali uma cama, uma televisão, tinha um banheiro privativo para o então ex-presidente. Ele, inclusive, num determinado momento, conseguiu que se colocasse uma esteira para ele poder fazer exercícios físicos. E lá, então, ele cumpriu parte dessa pena. A terceira possibilidade para Jair Bolsonaro é que ele cumprisse essa pena em regime fechado num espaço do Estado-Maior do Exército, mas também é algo que não agrada muito aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Poderia criar uma situação embaraçosa. Portanto, o mais provável é que Jair Bolsonaro, num primeiro momento, seja levado, caso seja condenado, obviamente, para uma cela adaptada na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Aliás, já existe um espaço preparado para esse fim, porque a qualquer momento poderia acontecer uma prisão preventiva em função do descumprimento de cautelares. Então, esse espaço físico já está, inclusive, preparado. Mas a expectativa também é que, caso haja condenação, os advogados de Jair Bolsonaro entrem com pedido de prisão domiciliar em função da situação de saúde do ex-presidente da República. E é algo que seria levado muito em consideração pelo STF, Débora.